Ok. Então, já me liberou aqui, Luciano falou que eu posso dar início. Bem, quero agradecer primeiramente o convite para estar participando aqui desse Hangout, falando um pouco sobre ferramentas para ajudar a superação da síndrome do pânico. E é um tema que eu gosto muito de falar. Eu já trabalho com essas ferramentas já há 10 anos e eu tenho observado na minha prática um resultado eficiente com a utilização dessas ferramentas. Lógico que o tempo aqui é um pouco curto, não vai dar para falar exatamente de todas as ferramentas que eu utilizo, mas é um trabalho que utiliza ferramentas da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, da medicina psicossomática, alguns estudos que eu faço sobre física quântica e neurociência, e também com a ferramenta da hipnose clínica, que é uma ferramenta que é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu já atuo com essa ferramenta já há mais de 10 anos, e eu mesmo tive problemas de ansiedade, eu tive fobia social, ansiedade social, né? E essas crises, as crises de pânico, elas estão presentes em todos os transtornos de ansiedade e alguns outros transtornos também, não são de ansiedade, mas que envolvem ansiedade em um nível prejudicial. E antes de começar a falar sobre as técnicas e sobre alguns passos que a gente pode aplicar no processo de superação dos transtornos de pânico e no controle da crise de ansiedade, né, da crise de pânico, eu posso falar com propriedade porque eu consegui superar isso. E nesses 10 anos de carreira eu já tenho ajudado centenas de pessoas no meu atendimento presencial e também atendimento online. Essas ferramentas, elas utilizam mecanismos naturais de aprendizado que fazem com que a gente possa estar, vamos dizer assim, atualizando padrões disfuncionais de processamento de informação. E esses padrões disfuncionais são exatamente a causa, né, de todas as reações físicas negativas características do transtorno de pânico. E essas reações, elas têm base em mecanismos de defesa primitivos, né, que é o mecanismo de luta e fuga, que vai estar acionando todo um sistema físico correspondente à necessidade de fugir, de lutar, né, ou alguns comportamentos também de esquiva, né, onde o indivíduo ele evita estar entrando em contato com situações que vão estar disparando a ansiedade e as crises de pânico. Porque crise de pânico é diferente de transtorno de pânico, né? Crise de pânico é aquela ansiedade aguda que vem durante as situações. E transtorno de pânico seria a prevalência e a frequência dessas crises, né? Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou falar de alguns passos, né, que eu aplico no meu processo terapêutico. O que a gente precisa fazer para conseguir superar isso? Em primeiro lugar, se a gente observar, para quem sofre disso ou para quem trabalha com esse tipo de transtorno, a gente observa muito a questão a não aceitação, a negação dessa ansiedade, né, do ataque de pânico, das crises de pânico.
e também a não aceitação de determinados pensamentos, que são geralmente aqueles pensamentos catastróficos. Ah, eu vou morrer. Ah, será que eu estou com algum problema? Eu vou perder o controle, eu estou ficando louco. Ou eu vou ter algum tipo de doença, ataque do coração, um AVC, ou vou ter um aneurisma, né? Que são alguns exemplos de pessoas que eu atendi que tinham esse tipo de pensamento catastrófico. E quando você nega isso, você não aceita essas condições como condições normais, normais são negativas, mas são normais. Normais não só como características específicas do transtorno de pânico, mas normais também em relação ao ser humano. Ser humano não é só sentir-se bem, não é só felicidade, também tem o outro lado, tem um lado negativo, tem medo, tem raiva, tem frustração. São sentimentos que não são socialmente muito bem aceitos, e a gente meio que aprende a negar esses tipos de sentimentos, de pensamentos, de emoções. E a negação desses fatores negativos, disfuncionais, vamos dizer assim, é um dos pontos principais na manutenção e na ampliação desses sintomas negativos. Quando você aprende a aceitação disso, você tem a possibilidade de compreender melhor o que se passa, por que se passa essas situações, né? E a gente tem uma certa rigidez nesses conceitos, né? Como no próprio conceito de aceitação, a gente pensa em aceitação como aquela coisa passiva, né? Não é bem assim, né? Não é aceitar, coitado de mim, eu sou doente, pronto, acabou. Não é esse tipo de aceitação que eu estou falando. É uma aceitação ativa, uma aceitação proativa, onde o indivíduo vai, primeiro, entender que são sintomas característicos, que são comuns, que não é exclusivo dele, porque ele é um coitado, porque ele nasceu para sofrer, não é por isso. Porque são característicos, né? E uma coisa que eu observo também é uma questão muito preocupante referente ao diagnóstico precipitado. Porque as pessoas não têm conhecimento de que esses sintomas são característicos dos transtornos de pânico. Parece que quando elas recebem o diagnóstico, geralmente de psiquiatras, né, elas tirar o óculos porque a luz está incomodando aqui, está vindo um reflexo. Elas não recebem uma orientação desse profissional, desse psiquiatra, geralmente, e elas estranham todos os sintomas, a maioria dos sintomas, aqueles pensamentos catastróficos, sensação de que vai morrer, de que vai ter alguma doença, de que está tendo um ataque cardíaco. São sintomas característicos que a maioria das pessoas estranha. E eu tenho uma preocupação muito básicos da aceitação, que é a identificação, o conhecimento, a tolerância, uma certa, o permitir-se sentir, né? A permissão dos sentimentos, e como que a gente pode dizer, um certo manejo, né? Que a gente utiliza os próprios sintomas para identificar o que realmente precisa ser feito para superar. Porque vamos pensar no transtorno como uma limitação. O transtorno é uma limitação. Todas as fases da nossa vida, desde a infância até a nossa morte, a gente passa por transtornos. Transtorno nada mais é do que uma limitação que é evidenciada numa certa fase de transição, que é uma fase de desenvolvimento que faz a gente partir de um nível para um outro nível mais complexo, né? Então, quando a gente identifica as limitações, a gente passa por um período de transtorno.
né? Isso seria o transtorno normal, um transtorno natural. Agora, um transtorno psicológico, a característica de um transtorno psicológico é a intensidade dos sintomas, certo? E a prevalência desses sintomas. Geralmente, né, agora de cabeça, não especificando qual transtorno, mas geralmente a prevalência é de 3 a 6 meses, né, com uma frequência determinada daquelas reações negativas. Então, isso se caracteriza um transtorno psicológico. Agora, um transtorno natural, um transtorno existencial, vamos dizer assim, ele acontece a todo momento. Todas as fases de transição da nossa vida, a gente passa por transtornos. Só que, nesse caso, há uma negação do tipo, né? Fazer uma experiência aqui rápida, né? Para vocês que estão aí acompanhando. Não pense numa rosa. Não pense numa rosa. Não pense numa rosa, né? Não pense num elefante lilás com uma saia roxa de bolinhas amarelas. Não pense nessa imagem de um elefante lilás com saia roxa com bolinhas amarelas. É praticamente impossível não pensar em alguma coisa. A nossa mente foi projetada para pensar. E quando a gente diz não posso pensar nisso, não posso sentir isso, você amplifica o seu foco de atenção para esse aspecto. Então, você vai estar ampliando, intensificando as reações negativas dos ataques de pânico. Então, por isso que o primeiro passo da aceitação é você, vamos dizer assim, investigar o porquê que eu sinto isso. Né? Investigar, se tornar um curioso, um observador, né? Um observador distanciado, colocar aí nesses sentimentos, nessas reações, nessas crises, um olhar técnico, do tipo, por que eu sinto isso? Por que eu estou tendo essas reações? Eu quero entender melhor o que acontece, o que se passa comigo. Buscar o autoconhecimento. E para isso existem algumas técnicas específicas, algumas ferramentas específicas no processo da terapia cognitivo-comportamental. Uma das mais utilizadas é o RPD, que é o Registro de Pensamento Disfuncionais. Inclusive, eu postei um vídeo essa semana, e o título do vídeo é Combate aos Pensamentos Negativos. Está no meu canal do YouTube, é só procurar lá Rafael Siqueira Macedo no YouTube, que vocês vão ver esse vídeo, que tem um link na descrição, que você pode baixar esse exercício totalmente grátis. É um registro de pensamento disfuncional diário, onde você vai estar baixando lá, ele é dividido em partes. A primeira parte é a situação que desencadeia o ataque de pânico, vamos dizer assim, as emoções, pensamentos automáticos, reações fisiológicas, comportamentos, e no final tem uma área para você desenvolver, através da criatividade, pensamentos substitutos. Quando você faz esse exercício, você vai estar identificando e entendendo a sua dinâmica psíquica. Você vai estar formando o seu mapa cognitivo, o seu mapa mental. Por quê? Quais situações específicas fazem eu disparar essas reações, essas emoções, esses comportamentos, essas reações fisiológicas correspondentes, né? E os pensamentos automáticos, eles vão estar sendo úteis para a gente entender quais as crenças que o indivíduo tem sobre si mesmo, sobre as pessoas e o mundo, sobre o futuro, enquanto possibilidade. E o ansioso, ele está no futuro, ele está achando quando que ele vai morrer, que ele vai morrer a qualquer momento, e que ele vai ter um próximo ataque de pânico a qualquer momento, então ele vai evitar situações, ele está projetado para o futuro. Então, essa é uma das ferramentas, né, o RPD, que eu utilizo no meu processo para estar identificando padrões disfuncionais de processamento de informações. Ok? E o outro passo é desenvolver a tolerância, a paciência,
através de técnicas específicas. Uma das técnicas que eu utilizo é a hipnose, a meditação, uma outra técnica é o Mindfulness, né, que é uma técnica de atenção plena, que faz a gente concentrar a nossa atenção no presente, deixar o futuro, né, um pouco de lado, e também o passado um pouco de lado, e se manter no presente. Quando a gente se mantém no presente, a gente pode estar visualizando possibilidades de estratégias que nós já possuímos ou que precisamos desenvolver para poder superar essa limitação. Primeiro você precisa aceitar. Só aceitando uma limitação que a gente pode desenvolver estratégias para superar ela. Hoje você vai exercitar a paciência. Então, tem exercícios de respiração, de meditação, de atenção plena, de foco no presente, né? E, geralmente, o ansioso, ele está focado, vamos dizer assim, 80%, no mínimo 80% no futuro. Então, ali tem 5% está no presente e os outros 15% ele está no passado, né? Com as referências que ele tem negativa do passado, ele se mantém ausente do presente e está focado no futuro. Por isso que ele está ansioso. Exageradamente. Não quer dizer que a ansiedade seja algo ruim. A ansiedade tem funções evolutivas. O problema é que existem condicionamentos, aprendizados, associados disfuncionalmente ao processo, ao mecanismo de ansiedade natural do ser humano. De respiração, né? Uma respiração muito eficiente. Você inspira, segura e solta pela boca ou pela... tanto faz. Inspira, segura um pouquinho, solta. E aí você busca um ponto específico para você concentrar a sua visão, né? Inspira, solta. Inspira, segura um pouquinho, solta. O macete aí é você soltar mais, por mais tempo, e um pouco mais lento o ar, né? Só de fazer, vocês que estão me assistindo aí, faça agora essa respiração. Inspira, segura, solta lentamente. Para facilitar, você pode usar uma contagem mental. Inspira contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura contando até 3. Solta contando até 6. Inspira. Segura. Solta. Procura manter uma frequência no ritmo dessa respiração. Inspira. Por que essa respiração é importante? É a respiração do nervo vago. O nervo vago ele é responsável pelo equilíbrio dos nossos órgãos internos, pelo equilíbrio das funções endócrinas, né? Ou seja, das produções hormonais. Só de fazer essa respiração umas 3, 4, 5 vezes, você já repara que eu mudei um pouco o ritmo da minha voz, a gente já se torna mais relaxado, mais concentrado no presente, nas sensações da respiração. Isso é positivo, porque você vai estar fazendo uma respiração que vai estar reequilibrando seus batimentos cardíacos, trazendo o acionamento de hormônios de satisfação, de tranquilidade, como a serotonina, né? E inibindo a produção de adrenalina, que é o hormônio e do cortisol, que são hormônios da atividade, do estresse, da ansiedade, né? Que trazem sensações negativas. Então, a gente desenvolve essa tolerância, essa paciência assim, né? E outra coisa é você criar uma parceria com esses sintomas, né? Pode parecer muito estranho falar sobre isso, mas é isso realmente que vai estar ajudando a superação dos transtornos de ansiedade. Então você faz uma parceria com o sintoma, porque o sintoma é nosso amigo, né?
Sintoma é um sinal de alerta. Né? A síndrome, né? Síndrome do pânico, que são conjuntos de sinais e sintomas característicos, esses sinais, eles são mecanismos automáticos de defesa da nossa mente, do nosso corpo, que tem a única função de alertar a nossa consciência de que algo precisa de atenção, precisa ser modificado, precisa ser trabalhado, precisa ser atualizado. E essa atualização, né, que é um outro ponto do processo, ela é fundamental para a gente modificar crenças negativas que a gente tem, e isso vai estar automaticamente atualizando o nosso processamento de informações, né? Que é uma das funções da nossa mente, né? Que vem através da percepção, vai acionar memórias, crenças, e vão ativar pensamentos automáticos, que vão estar ativando reações fisiológicas correspondentes. Isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Então a gente usa mecanismos naturais de aprendizado e de atualização, né, que vão estar ajudando a gente sair desse nível inferior, vamos dizer assim, e partir para um nível mais complexo. Mas não de maneira aleatória, com propriedade, desenvolvendo recursos, habilidades para você ir avançando passo a passo, um passo de cada vez. Então, quando você faz um acordo, você né, estabelece ali um elo de confiança, de amizade, de utilização desses sintomas, você identifica melhor o que eu tenho de errado. Quais são as minhas crenças negativas? Como que elas ativam essas reações, esses sintomas? O que eu tenho já de habilidade que pode ser usado? O que eu não tenho? O que são minhas limitações? E o que eu posso fazer para desenvolver habilidades para superar isso? Certo? Pensando nessa questão do transtorno. O transtorno é quando a gente sofre um transtorno, quando a nossa mente identifica falta de recursos e habilidades para passar por uma determinada fase da nossa vida ou por uma situação específica, que não tem como evitar. Só se a gente não existisse. Né? Se a gente está vivo, a gente vai passar por fases de transição que geram sofrimento, e quando a gente supera, gera satisfação, felicidade, aumenta a autoestima, né? Isso que é o bacana. Isso que é o que eu acho mais fantástico na minha profissão, é poder acompanhar a evolução de pessoas. Isso que eu acho mais fantástico. Não sei aqui, tem algumas mensagens aqui, não sei, eu não tô vendo aqui, gente, mas se tiverem perguntas, dúvidas, ou alguma outra coisa para falar, manda mensagem aí na plataforma, aqui ou no link aqui do YouTube, onde vocês estão assistindo esse vídeo. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu quero também aproveitar o espaço para convidar vocês para participar da minha palestra no Congresso. Eu vou estar falando sobre aprendizados, né? Se você não nasceu com pânico, você não precisa viver com o pânico, né? Você pode aprender a desaprender. Porque isso são aprendizados, né? O nosso congresso é o Senasp, e ainda não tem uma data definida, mas as inscrições ainda estão acontecendo, você pode se inscrever aí, né? Quem foi convidado aí, não sei se vai dar para ver aqui a tela, não dá para ver que está com muito brilho, mas a Marli, que é a organizadora, o Luciano, eles vão estar passando todas essas informações para vocês, como você pode se inscrever,
para assistir a minha palestra ou a palestra dos outros participantes, né, dos outros palestrantes, e é muito, muito gratificante estar podendo participar disso aqui hoje, tá passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Eu vou falar só essa questão do aprendizado para poder finalizar aqui nossa palestra. Não sei se essa palestra vai ficar disponível para vocês, eu acho que sim, provavelmente sim. E, enfim, o aprendizado, ele se dá de várias maneiras, né? Pela minha experiência prática, eu tenho observado com frequência situações em que os pais ou cuidadores, né, eles passam referências negativas para a criança e isso se torna repetitivo, gerando emoções intensificadas, negativas. Por exemplo, situações em que os pais, para conseguir um comportamento específico da criança, geralmente um comportamento irrealista, eles acionam um mecanismo de medo e de ansiedade da criança, do tipo, tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo. Por exemplo, se você não fizer isso, eu vou chamar o velho do saco, ou o bicho-papão vai te pegar. Isso quando bem pequeno, né? Depois, quando um pouco mais velhinho, né? Quando começa a ter mais idade, faz chantagens, né? Você, por exemplo, se você não fizer o trabalho de casa, você vai sair da escola e você vai morar na rua. Você vai ser um ninguém, você não vai servir para nada, você, enfim, né? Que mensagens isso passa para a criança? Que ela é incompetente, que ela é incapaz, que ela não tem qualidades, né? E isso vai estar acionando o medo e a ansiedade. Então veja o aprendizado, né? Uma situação, através de um estímulo, dispara a ansiedade e o medo, isso fica condicionado a situações em que o indivíduo identifica no futuro, né, ou seja, no presente agora, né, onde ele sofre, situações em que ele não identifica competência para lidar com as situações. Entendeu? Né? Então, o Luciano está mandando aqui, falando que uma das espectadoras está perguntando se a síndrome do pânico tem cura. Deixa eu colocar o óculos, né, para ler aqui. Deixa eu abrir aqui o link que o Luciano me mandou. E a participante está perguntando se tem cura. Bem, é um pouco contraditório essa questão do conceito de cura, né? Eu digo que sim. No sentido que cura seria o restabelecimento das funções naturais do ser humano, certo? Onde ele se abre, né, para novos aprendizados. E aí ele supera, então ele encontra a própria cura, entende? Mas no sentido literal da situação, né, vamos dizer assim, eu não diria que seria exatamente cura, porque não é doença, é um transtorno. Né? Então, o transtorno, o que a gente precisa fazer? Primeiro, identificar limitações e desenvolver novas habilidades, para que você possa ultrapassar esse limite que você está no momento, né? Ou preso no momento do passado, com memórias emocionais do passado que são disparadas no momento presente por alguns estímulos. A gente chama na terapia de estímulos semelhantes. Por que estímulos semelhantes? Porque vão estar disparando no nosso processamento de informações emoções e pensamentos semelhantes àqueles do passado. Tipo, eu não sou competente, eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu sou frágil demais, né? Então, esses são estímulos semelhantes.
Então, abri o link aqui, começou a falar aqui. Então, a fobia social, né? A Joseni está perguntando, eu tenho fobia social, pavor de falar em público. Eu tive isso também, eu fui descobrir isso na minha graduação de psicologia, Joseni. Ela está perguntando como curar a fobia social. É mais ou menos do mesmo jeito que eu falei. Primeiro, identificando, e aí tem algumas técnicas de ampliação da memória, que vai ajudar a gente a identificar situações de aprendizado no passado que fizeram a gente se sentir ameaçado a se expor às pessoas. Né? Então, é basicamente os mesmos passos, né? Só que com algumas adaptações. Você vai aceitar que aquilo é uma limitação, né? Evitar negar, ou aquele tipo, eu não posso falhar, eu não posso travar lá na hora, eu não posso sentir aquilo quando eu for falar, né? Sim, perguntar o porquê que eu sinto isso. O que me faz me sentir incapaz de falar? O que me faz travar lá na hora? Né? Uma das coisas que as pessoas perguntam, por que eu penso? Por que eu esqueço tudo? Né? Então, não sei se a Simone, que perguntou se tem cura síndrome do pânico, não sei se eu respondi sua pergunta, Simone, mas tem cura sim, a partir do momento que você consegue trabalhar isso, gerar novos aprendizados e você sobe de nível, você supera isso, tá? Na fobia social é a mesma coisa, né? Por exemplo, um rapaz que eu atendi há algum tempo atrás, que ele tinha fobia social, e a gente identificou ali uma situação que ele viveu, onde o pai era muito agressivo, e o pai, para pegar uma peça nele, quando ele tinha uns 5 anos mais ou menos, era uma fase onde, né, os meninos geralmente passam, aquela fase que não quer tomar banho, não quer fazer trabalho e tudo mais, né? E o pai, para ensinar a ele uma lição, né, para extrair do garoto um comportamento que ele idealizava, que não é correspondente à realidade da criança, quando ele foi buscar esse menino na escola, ele parou no outro lado da calçada e ficou apontando para ele, falando alto, quase gritando, olha aqui o porco, gente! O fedorento, ele não gosta de tomar banho, não faz trabalho de casa. Olha aqui, ele vai ser um Zé Ninguém, né? Vai ser um mendigo que vai morar na rua fedorento, sem trabalho. Olha a situação, né? Então, quando a gente identificou essa situação, que ele viveu no passado, com 6 anos, 5, 6 anos mais ou menos de idade, ele... Ao retornar essa memória, né, fazendo um processo de visualização, né, ele conseguiu identificar que lá nesse momento do passado, ele sentiu as mesmas reações físicas e os mesmos pensamentos que ele tinha quando estava diante de um público que ia falar qualquer coisa, seja na faculdade, na família, com garotas, né? Ou figuras de autoridade, né? Ele não conseguia falar, travava, ficava vermelho, respiração ofegante, tinha vontade de subir, fugir, sair correndo, né? Se esconder em algum lugar. Então ele identificou, através dessa técnica, que era uma situação que era disparada por causa de uma emoção que ele sentiu no passado. Então o que a gente faz ali? Tem uma técnica que é chamada de técnica de acolhimento da criança interior, né, para limpar as feridas da criança interior. Então isso vai ajudar a ressignificar, ou seja, dar um novo significado a essas reações que às vezes parecem ser sem sentido, sem uma causa aparente, né? Mas na verdade tem aprendizados, tem causas, são aprendizados do passado, que podem ser intensos, marcantes, ou repetitivos, gerando emoções intensas também, tá? Então, quando você identifica esses aprendizados que você passou na sua infância, foram repetitivos, com algumas técnicas específicas, como essa técnica do acolhimento da criança, você pode estar fazendo uma nova, atribuindo um novo significado àquela questão,
ok? E aí existem outras técnicas. Técnica de visualização cênica, né, onde você vai estar ensaiando papéis. Né? O ensaio de papéis é um outro tipo de mecanismo de aprendizado básico do ser humano. Então você vai criar novos condicionamentos. Fazer aquela respiração, imaginar um lugar seguro, criar uma tela mental onde o indivíduo vai se ver fazendo aquilo que ele deseja fazer para superar as limitações, associando isso à respiração, ao sentimento de paz, de tranquilidade, de segurança, de conforto. Então a gente cria novos condicionamentos. Depois a gente faz isso de olhos abertos, lá no consultório ou pela internet mesmo, criando diálogos, né, associados à respiração, a sentimento de paz, tranquilidade, de segurança, ok? São técnicas que hoje a neurociência consegue comprovar a sua eficiência. Aqueles exames de neuroimagem, né, de eletroencefalograma, onde a gente consegue ver a imagem do cérebro funcionando em tempo real, a gente consegue identificar ali a inibição de áreas que seriam acionadas no momento da fobia social, no momento do ataque de pânico, ok? E com essas técnicas a gente consegue identificar a inibição dessas áreas, ou seja, dessas conexões neurais, e também a gente consegue identificar o acionamento de áreas correspondentes à sensação de paz, de tranquilidade, de segurança, de conforto, de autoconfiança. Tudo que a gente pensa ou faz ativa áreas do cérebro específicas, ok? Então a neurociência hoje consegue confirmar a eficácia dessas técnicas de visualização, de ensaio de papéis, que são muito eficientes. A Alessandra está falando aqui que a filha dela sofre com o pânico dela, né? A minha filha sofre com o meu pânico. Eu acabo passando para ela a minha aflição. Hoje mesmo estávamos nós duas na rua e eu tive uma crise de pânico. E tive que tomar 2 sublinguais e sinto que ela sente que que eu não estou bem. Ela é extremamente ansiosa, nervosa, agitada. Como lidar com isso? Porque ela acaba presenciando choro e às vezes ouve que não durmo por vários dias. O que faço? Eu faço tratamento com psiquiatra. Só fazer o tratamento medicamentoso, Alessandra, não adianta, porque são transtornos mentais. A medicação, ela só ameniza os sintomas físicos. Só que a causa está no aprendizado disfuncional. O remédio não vai mudar o aprendizado, ok? Então você precisa fazer um tratamento com um terapeuta, com um psicólogo, né? Porque ele vai estar te ajudando a identificar esses aprendizados e a modificar esses aprendizados, tá? E isso acontece, e o que pode acabar acontecendo é a sua filha também desenvolvendo um